de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Acho que dá. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos ampare, nos ajude, para que essa reunião possa ser proveitosa para todos nós, para vocês, para mim e para os espíritos que são trazidos a reuniões como essa para serem orientados, ajudados, quiçá nossos próprios familiares, né? Quem sabe? Porque às vezes há um equívoco no nosso meio, achando que os espíritos só são socorridos em reuniões de desobsessão. Que nada, muitas vezes numa reunião, aliás, a Federação Espírita Brasileira chama esse tipo de reunião, onde a palestra, passe, água magnetizada, de reunião de assistência espiritual. E o é. A palestra é um esclarecimento, é uma orientação, é uma assistência espiritual. Então os espíritos são assistidos também nessa reunião, através do esclarecimento, da orientação. Bom, como a nossa irmã falou, eu pertenço ao Grupo Espírita Redenção lá do Andaraí do Rio. E eu trago um abraço dos companheiros do Redenção, como também da equipe do programa Semeando Ideias, que é levado na Rádio Rio de Janeiro, às quartas-feiras, às 14h e reprisado às 11h. É um programa do Grupo Espírita Redenção, é um programa produzido por nós e que tem nos dado muita alegria, porque o propósito do programa é a divulgação da doutrina e do pensamento de Kardec. Porque se Kardec foi escolhido pelo mundo superior para organizar aqui entre nós o ensinamento dos espíritos superiores, é que ele era e continua sendo tão superior quanto aqueles, né, que ditaram a filosofia e a moral espírita. Porque a ciência espírita é obra de Kardec, mesmo porque espírito desencarnado não faz ciência no mundo físico, né, não faz pesquisa de campo como Kardec fez. Quer dizer, então, veja, dos três aspectos, um é obra de Kardec, claro que com assistência dos espíritos, mas a ciência espírita, como fala o Herculano Pires, a ciência espírita é criação de Allan Kardec. A filosofia e a moral espíritas, não. Isso aí é obra dos espíritos superiores. E nós, então, vamos tratar de não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Essa tradução que eu estou mostrando aí do Evangelho segundo o Espiritismo é a tradução que atualmente nós utilizamos, porque o Evandro Noleto Bezerra traduziu toda a obra de Kardec para a Federação Espírita Brasileira, porque a tradução anterior era uma tradução muito boa, porém, num português, né, rebuscado, né, onde as orações foram construídas na ordem inversa, e às vezes, para se entender, é preciso ler mais de uma vez. Já o Evandro Noleto Bezerra, traduzindo na época atual, ele traduziu as orações na ordem direta, então fica mais fácil de entendimento. Isso no meu ponto de vista, né? Quer dizer, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11 a 13, é disso que nós vamos tratar. E o Evandro Noleto traduziu toda a obra de Kardec para a FEB, inclusive a Revista Espírita, porque é preciso que nós, espíritas, valorizemos a Revista Espírita, porque é a segunda obra de Kardec. Kardec lança em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Logo no ano seguinte, antes de completar um ano de edição do Livro dos Espíritos, surge o primeiro número da Revista Espírita, em janeiro de 1858. E na Revista Espírita é Kardec praticando o Espiritismo, que é melhor que isso, né? Quem quiser aprofundar-se no estudo do Espiritismo, há que estudar a Revista Espírita,
que foge daquele Kardec, mestre lionês. Ali a gente vai ver um homem extraordinariamente caridoso, um homem que dava aula particular para os necessitados sem cobrar nada, né? Um homem espetacular, realmente muito à frente, né? Veja, na Revista Espírita de janeiro de 1866, para mostrar a importância da revista, com o título As Mulheres Têm Alma, porque houve época que se questionou, né? Se ela era tirada da costela de Adão, é possível que a alma tenha ficado com Adão, não tenha vindo com ela, né? Então, esse texto de Kardec, As Mulheres Têm Alma, olha, é excelente. Nesse texto, vejam como esse homem estava muito à frente do seu tempo. Nesse texto, ele usa a expressão emancipação legal da mulher. Nós estamos lutando com isso até hoje, né? Estamos aí enfrentando problemas enormes para a igualdade de direitos, que a doutrina fala, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas nesse texto, Kardec fala da emancipação legal da mulher. Esse homem estava muito à frente do seu tempo, por isso foi perseguido da forma que foi, né? E nesse mesmo texto há um momento que ele tange a questão que hoje em dia nós discutimos, da transexualidade. Lógico que ele não usa esse termo, mas ele tange essa questão através do processo reencarnatórios em corpos masculinos e femininos, né? Bom, diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Quer dizer, o importante é nós conformarmos o nosso proceder com o ensinamento do Cristo. Porque Jesus, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, não aquele estudo místico, né, religioso, do Evangelho, a gente vai encontrar Jesus criando um tripé muito importante da nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, Jesus, em toda a sua predição, em todos os seus discursos, ele tratou disso, do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Tanto que, quando instado pelo doutor da lei para se pronunciar sobre o maior mandamento, ele não fala em nenhuma prática religiosa. E nós ainda teimamos, né, muitas vezes, querer adotar, embora o Espiritismo também não o tenha, algumas práticas equivocadas no centro espírita, no movimento espírita, quando o Espiritismo não tem esse legado, né? Tanto que Jesus, quando instado pelo doutor da lei, sobre o maior mandamento, quer dizer, aquilo que nós precisamos fazer, não falou ajoelhar 3 vezes, fazer isso 5 vezes, mas ele disse amar a Deus de todo o coração, de todo sentimento, de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, o tripé, Deus, nós e o próximo. Enquanto nós não resolvermos isso, não cresceremos, não evoluiremos. Porque quando a doutrina trata da transformação moral, ela não está tratando da nossa santificação. Isso é coisa, né? Espírito puro é uma situação muito distante ainda de nós. Mas a doutrina está dizendo o seguinte, para que nós, diariamente, né, na nossa vivência diária, nós busquemos ser hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã melhores do que somos hoje. É isso só. Só não, né? É difícil, né? Como é difícil. Porque aí é que está o teste. Aqui na Casa Espírita, ninguém necessariamente evolui e progride. Aqui nós apanhamos. Claro que o ambiente espiritual da Casa Espírita nos ajuda e nos fortalece para os embates lá fora. Lá fora, junto à família, o ambiente profissional, a sociedade de uma forma geral, é que nós vamos progredir, é que nós vamos enfrentar circunstâncias e dificuldades que vão nos ajudar a crescer, a progredir, seguindo as orientações de Jesus. Tanto que, nessa mesma questão que ele trata aqui, ele fala do relacionamento humano mesmo, né? Bom, vamos continuar então. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem
de modo especial. Quer dizer, então, Kardec dizendo que para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz proposições muito importantes, porque aqui são os espíritos explicando os ensinamentos de Jesus, genuínos, não os ensinamentos do movimento humano cristão, porque ele cometeu equívocos também. E é preciso de nós estarmos alertas para o nosso meio, para o nosso movimento, não cometer erros tão grosseiros, porque o próprio Kardec diz que, como o movimento espírita é dirigido por seres humanos falíveis, nós todos somos falíveis, né? De certa forma, graças a Deus, porque a possibilidade de errar que nos credencia a crescer. O ser humano, diz a psicologia, evolui por ensaio e erro. Nós vamos ensaiando, errando, ensaiando, errando, acertando e repetindo os acertos também. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente comprometido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. Quer dizer, a partir do momento que se estabeleceu-se essa relação do homem através da mediunidade com os espíritos, o que os espíritos trouxeram? Os espíritos trouxeram o ensinamento genuíno de Jesus visando ao nosso crescimento. Veja, isso aqui dito por Kardec nos ajuda a entender um equívoco, no meu modo de ver, do movimento espírita, inclusive daquela época, e atualmente a gente encontra, né? Alguns disseram àquela época que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma concessão de Kardec à Igreja Católica. Como ele estava sendo muito perseguido, ele, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é bem isso. Ele está mostrando, inclusive aqui, da propriedade do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive as instruções dos Espíritos àquela ocasião, quando, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, né, quando perguntava com relação à caridade, segundo Jesus, né, os Espíritos respondem como Jesus entendia a caridade. Então, não é questão de concessão à Igreja. Nós estamos vendo aqui textos avaliados coerentemente, né? Nós vamos ver. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Quer dizer, os Espíritos vêm nos esclarecer, nos orientar e nos ajudar à prática do Evangelho. Agora, quantas vezes nós já escutamos tudo isso e ainda continuamos marcando passo, né? Quando eu digo isso, claro, eu estou incluído nisso. Todos nós estamos ainda marcando passo com uma doutrina tão lúcida. Já deveríamos estar mais adiantados? Se deveríamos, já poderíamos estar. Mas se não estamos também, o mundo é de expiações e provas. Nós estamos numa época de transição, e época de transição é muito difícil. Veja, se a gente pega a puberdade, a adolescência, é uma época de transição para a fase adulta, quantos vão para a fase adulta levando cicatrizes dessa época de transição que é a adolescência, né? Assim mesmo, essa época que nós estamos atravessando, cresce a violência. Jesus disse que a essa época a caridade diminuiria. E hoje, às vezes, é até difícil, né, de se fazer a caridade, porque a Casa Espírita recebe, pelo menos lá no Rio, lá no Redenção, quantas pessoas chegam enganando, tentando enganar a Casa Espírita, dizendo-se necessitadas, precisando disso, daquilo, e a gente vai ver, não é nada daquilo, né? A pessoa quer uma passagem para determinado lugar, a gente escolhe alguém do Redenção para levá-la à rodoviária, compra passagem, dá ela entra no ônibus, não chega na Rodrigues Alves, ela salta. Quer dizer, ela não queria aquilo, ela queria o dinheiro, mas como a gente não dá dinheiro, né? No Redenção não se dá dinheiro a ninguém que busque o Redenção, porque já caímos muitas vezes em golpes, né? Então Jesus fala sobre isso quando ele diz
que a caridade diminuiria, né? Tal a iniquidade que existiria, que está existindo agora entre nós, né? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não ser julgados. É a lei de causa e efeito. Nós recebemos da vida aquilo que damos. O que nós damos à vida? É uma pergunta que a gente deve fazer a gente mesmo, né? Ninguém deve indicar o que eu dou na minha relação. Mas eu devo saber que eu dou na minha relação com a família, no ambiente profissional, na sociedade, de uma forma geral, aquilo que eu sou. Eu estou constantemente semeando. Todos somos semeadores de quê? Daquilo que somos. Você semeia no seu ambiente familiar, como eu também, no seu ambiente profissional, na sociedade, aquilo que você é. Você semeia isso no seu comportamento, no seu dia a dia. Se você na casa espírita se enfeita de bonzinho, chega em casa e se torna um déspota, né? Em casa, o que você semeia? Violências e dificuldades. Só que você vai responder por isso. Então, olha, não julgueis a fim de não ser julgados. Julgamento é coisa complexa. A gente pode avaliar, analisar uma questão, visando até o nosso esclarecimento. Quando surge um fato complexo, difícil, a gente analisa aquilo até para que a gente possa se prevenir para que não ocorra conosco aquilo. Porém, julgar jamais. Julgar é diferente. Quando a gente julga, ou a gente pune ou absolve. E que direito nós temos disso, né? Porquanto sereis julgados conforme houver julgados os outros. Quer dizer, nós seremos julgados pela nossa própria consciência. Não existe um tribunal no mundo espiritual, senta aí, e vamos, ele fez isso, fez aquilo. A nossa própria consciência está diariamente nos julgando. E quando a gente não percebe isso, a consciência começa a gritar, a pular, e nós vamos sofrer física, emocional e espiritualmente o resultado dessa dificuldade que nós não estamos conseguindo dirigir com facilidade. Então, os julgadores de nós somos nós mesmos, só que, diante da lei de causa e efeito, nós podemos semear o que quisermos, mas vamos colher o que semeamos, sem dúvida nenhuma. A colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Você tem o livre-arbítrio de semear aquilo que você quiser. Mas uma coisa é certa, eu também. Nós vamos receber o resultado das nossas semeaduras. Também que não é justo que eu semeie uma coisa e depois alguém da minha família ou algum amigo meu vai receber o resultado daquilo que eu fiz. O certo é que eu receba, né? Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Quer dizer, no fundo, Jesus repetindo. Uma coisa importante que a gente observa na casa espírita, com muitos anos de direção de casa espírita, é que as instruções têm que ser constantemente repetidas. Inclusive, nós temos uma recomendação no Redenção, que toda reunião privativa, seja de assistência espiritual, seja de desobsessão, uma vez por mês o dirigente lembra aos componentes o objetivo daquela reunião, porque a gente começa a praticar a mediunidade, começa a praticar isso na casa espírita, a gente se habitua e automatiza o comportamento, e aí, sem querer, a gente vai saindo do trilho. Então, por isso é que o dirigente tem que, uma vez, pelo menos Redenção, que a nossa proposta, por termos visto que a repetição é importante. E você vê Kardec repetindo várias vezes, porque educar é formar hábitos. E como é que a gente forma hábitos? Repetindo comportamento e renovando atitudes. Tem até um livro com esse título, né? Vejam bem, pensamento é muito importante, a transformação do pensamento, mas enquanto nós não resolvermos tornar esse pensamento atitude, fazer com que esse pensamento desça ao coração e se torne atitude, nada muda, meus amigos, nada muda. Nada. Nós vamos sair daqui como entramos. E nós estamos aqui para refletir. Eu não sou professor de espiritismo. Kardec, no Livro dos Médiuns,
no capítulo Método, ele diz que o ensino espírita não é um ensino de cátedra. Ele quer dizer o seguinte, que o ensino do espiritismo não tem a relação de professor e aluno, não existe essa relação. São companheiros, alguns mais esclarecidos que outros, todos ajudando através da reflexão. Tanto que ele propõe o estudo em grupo, em que todos têm o direito de participar, de refletir, de avaliar, porque nós só crescemos à medida em que nós avaliamos o que aprendemos. Porque não adianta também estar aqui e o ensinamento entrar por um ouvido e sair por outro. Claro que a presença aqui é muito importante, nós vamos sentir as vibrações do ambiente, aqueles que são mais sensíveis, mesmo os que não são tão sensíveis, vão sair daqui mais confortados, vão sair daqui em melhores situações do que entraram, tranquilamente. Mas só isso não basta. Só passe não basta, só água magnetizada não basta. Passe e água magnetizada são tratamentos, são terapias, não torna ninguém melhor. O que torna você ou eu pessoas melhores é o nosso esforço através de atitudes. Como é que nós vamos reconhecer lá fora o espírita com letreiro na testa? Não, as suas atitudes. Atitudes de alguém lá fora é que vai demonstrar aquilo que somos. E na casa espírita também, né? Claro, né? Agora, alguém que lá fora é uma coisa, chegar na casa espírita, coloca a túnica de santo, né? Porque não quer ser criticado pelos companheiros, ou quer aparecer como uma pessoa melhor, esse está equivocado, completamente equivocado. E se esse um dia for trabalhar mediunicamente, ele vai mistificar, porque a vida dele já é uma mistificação, né? Ele se fantasia de bom, e eu chamo de bonzinho, né? O bonzinho é o mais difícil, quando nós entramos por esse momento. E às vezes, durante o dia, nós passamos essa imagem, né? Nossa, a gente sem querer passa uma imagem de bonzinho, para que o outro nos avalie melhor. Olha, eu não tenho que me preocupar com a avaliação do outro, eu tenho que me preocupar com a minha consciência, com a relação que eu preciso ter comigo mesmo, com a minha consciência, né? É o que os benfeitores dizem, é o que Jesus diz para nós, né? Agora, a gente fica muito preocupado com o que os outros pensam da gente, né? Meu Deus do céu, como a gente se preocupa. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Engraçado, só ela, né? E o adulto, e o cara? Não teve um homem aí que produziu? Você vê, né? Vocês mulheres sempre seguraram a onda, né? Difícil, complicado. Então vocês veem o codificador naquilo que eu disse no início, né? Sobre a emancipação legal da mulher. Não, veja, aqui é 1866, janeiro. Hoje ainda se discute com relação aos direitos, né? Em que a mulher exercendo a mesma atividade numa empresa, ela ganha menos, por ser mulher. E olha aqui, e o adúltero aqui não apareceu, quer dizer, aquele que produziu o adultério não apareceu aqui, fugiu, né? Nós estamos sempre fugindo, né? É preciso a gente tomar jeito, né? É preciso a gente encontrar na companheira uma parceira de oportunidades, de progresso, de evolução, nos unirmos. Ela tem tanto direito quanto eu, e eu tenho tanto direito quanto ela. Nós dois juntos, é isso que a doutrina diz. Olha, que nós reencarnaremos em corpos masculinos e femininos segundo a necessidade. Se a gente começa a cutucar muito o lado feminino, a gente vem na próxima encarnação como mulher para sofrer consequências daquilo que nós fizemos, né? Porque o aprendizado é aí, né? Na questão 200 em diante do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam nessa questão da necessidade de encarnar em corpos masculinos e femininos, visando o nosso aprimoramento. Alguém que está num corpo masculino nessa encarnação
por necessidade evolutiva, ele pode, na próxima encarnação, vir num corpo feminino e vice-versa. Então, vamos tomar jeito antes que o jeito chegue em nome de sofrimento e dificuldade à nossa porta, né? Julgar os outros. Hoje em dia nós estamos vendo aí a diversidade, né, humana. A diversidade humana, a gente precisa olhar isso com um olhar mais científico, mais filosófico, mais moral, segundo a doutrina espírita. É preciso a gente começar a ver na diversidade a grande possibilidade de crescimento espiritual. A diversidade é a riqueza da humanidade, mas nós não podemos ver alguém diferente de nós que a gente já quer estigmatizar, né? Sobre todos os aspectos, né? É a raça, é a cor, é a condição sexual. Ora, somos todos irmãos, Seja em que situação espiritual estejamos, em situação provacional estejamos aqui na Terra, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e deveríamos todos, né, sermos solidários nessa diversidade, uns ajudando ao outro, mas o julgamento de que fala essa lição de hoje é que nos impede de crescer, evoluir, né? Nós temos que aprender a compreender aquele que pensa diferente de nós. O que produz o Estado Islâmico e essas guerras que estão havendo? A religião que devia ser um movimento, né, de apaziguar os corações, de ratificar propostas, né, de entendimento, de compreensão, de ajuda recíproca, ela é instrumento de ódio, ela é instrumento de morte, né? Mas isso, veja, não é de agora, não. Quando eu falei que os espíritos dizem que o Consolador é a doutrina espírita, vou só fazer um parênteses agora, eles não falam movimento espírita, eles dizem que o Consolador é a doutrina espírita. Essa doutrina, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a entender a nossa posição nessa diversidade, e nos ajuda a entender por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, quer dizer, as adúlteras eram apedrejadas, né, mortas pelo apedrejamento. É possível que tenhamos sido nós que tenhamos cometido coisas do gênero, né, em outras encarnações. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Quer dizer, ele pacientemente, né, uma mente muito acima, né, daquilo que estava ocorrendo ali, ele começa a escrever na areia, né? Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto, quem aqui que atiraria a primeira pedra ante alguém que estivesse em dificuldade dessa ou daquela sorte, né? Nós estamos num mundo de expiação e provas. O mundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo onde ainda predomina o mal. Nós precisamos tirar esse mal, é do coração, é da alma, é de nós mesmos. Enquanto nós não tirarmos isso de nós, às vezes a gente, vamos orar pela paz no Oriente. Tudo bem, isso é legítimo. Agora, você já apaziguou o seu coração? Que paz você está pedindo para lá? É uma paz que você talvez não tenha conquistado ainda, né? Então, vamos procurar conquistar essa paz. Paz também não é moleza, não. É atividade constante no bem, né? Quando um indivíduo está numa condição de paz, ele pode estar passando por uma provação, mas ele passa por aquela provação com uma elegância moral. Ele vai chorar, mas ele não vai se revoltar. Esse já pacificou o seu coração. Ante uma dificuldade de um familiar, ante a dificuldade de um amigo, de um vizinho, ele não vai
agredir o outro, ele vai entender a situação que o outro se encontra para fazer aquele tipo de atitude, de ação. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando os primeiros velhos, quer dizer, os que estavam mais comprometidos, né? Os mais velhos, lógico, tinham mais pecados, né? Então saíram primeiro. Bom, deixa eu, sabe, bota a pedra no chão, deixa eu sair antes que esse negócio volte contra mim, né? Quer dizer, a sagacidade humana, aliás, a sagacidade dos homens, né? Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocando-a no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não tornes a pecar. Quer dizer, ele jamais condenaria. Quer dizer, aqueles que estavam ali ante a proposta moral inequívoca de Jesus, ante a presença moral deles, Jesus coloca cada um daqueles ali diante da sua própria consciência. Aquele que não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Então veja Jesus colocando cada um daqueles ali presentes diante da sua própria consciência. Quando a gente é colocado diante da nossa própria consciência, a gente deixa de julgar os outros, deixa de condenar os outros. É a questão da diversidade sexual atualmente. Vamos tratar esse tema com muito equilíbrio, com amor, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, não. A própria doutrina nos ajuda. Eu disse para vocês que na Revista Espírita de janeiro de 1866, naquele texto maravilhoso, As Mulheres Têm Alma, Jesus tange a questão da transexualidade. Claro que naquela época nem se falava nisso, né? Mas ele tange nessa questão. A gente vai ver que os assuntos, depois desenvolvidos por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por vários outros espíritos, antes, né, foram tratados por Kardec. A gente vai ver que o fio da meada, existe um livro do Hermínio Miranda extraordinário sobre nossos filhos são espíritos, né? Esse livro é extraordinário, né, do Hermínio Miranda. Então, aquela proposta de tratamento que tem ali, da gente conversar à noite quando o filho dorme, né, que a sua alma se desprende, a gente conversar com o filho ante alguma dificuldade que ele esteja apresentando, aquela proposta já Kardec, no Livro dos Médiuns, já falava sobre ela. Eu apresentei no Semeando Ideias justamente isso. Os espíritos dilatam aquilo que iniciou em Kardec, não há como ser diferente, porque a base de todo conhecimento espírita está na obra kardeciana, né? Agora vamos ver Kardec comentando. Atire-se a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Vê que ele diz que faz da indulgência um dever para nós outros, para ele também. Ele se inclui, isso é que é importante. A gente observa nos instrutores espirituais, entre aspas, eles se consideram infalíveis. O codificador não. Chegou ao ponto de dizer: enganam-se aqueles que pensam que os espíritos infelizes nunca nos tentaram, várias vezes, até para provar a nossa intenção da busca da verdade, qual era o nosso teor de vontade, né? Então o codificador, isso é que a grandeza dele, a humildade de Kardec, que a gente só vai conhecer quando a gente penetra o estudo de alguns livros, como Viagem Espírita em 1862, quando a gente estuda a Revista Espírita, né?
que a gente vê ali Kardec praticando espiritismo. Há um momento nesse livro, Viagem Espírita em 1862, que eu acho primoroso. Ele chega em determinada cidade, se não me engano, Lyon, e ele vai ao Centro Espírita de Brotteaux. Então, ele mostra nesse vídeo a alegria que ele sente quando a ele é apresentado o presidente do Centro Espírita, um operário. A alegria de Kardec ao ver, não um magnata, não um intelectual, mas um operário como presidente do Centro Espírita, ele demonstra isso nessa obra. E aí depois vem o Espírito comunicante dizendo que a alegria é quando numa mesa, né, estivessem, em nome do Espiritismo, sentados juízes, operários, letrados e letrados, né, todos irmanados numa só proposta de ajuda mútua, de crescimento. E como Kardec fica feliz quando ele fala nessa condição de igualdade de direitos também, né? Ele fala depois, num adepto do Espiritismo, que era responsável por, eu esqueci até o nome da profissão, que eu tive que procurar no dicionário, que eu não conhecia aquela palavra, né? Que prega pedrinha na calçada, né? Que Kardec conta que ele era um dos espíritas mais fervorosos do Centro Espírita. E a gente às vezes discrimina socialmente as pessoas. A gente discrimina as pessoas pelas condições do sexo, pela condição da pele e daí por diante, né? Pela condição da crença também. Nós somos espíritas, mas nós não somos aqueles que devemos estigmatizar os outros religiosos. Assim que nós queremos respeito à nossa condição de espírita, nós devemos respeitar a condição dos outros como religiosos. Claro que eu tenho a minha proposta, eu sou espírita por convicção, e ninguém vai abalá-lo em nome de outra crença, né? Mas eu não posso também permitir justamente que outras pessoas intentem contra a nossa crença. Pô, peraí, a Constituição nos permite funcionar como instituição, como credo religioso, né? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que em nós absolvemos, né? Quer dizer, a gente, de certa forma, a gente é bem leve, né, no trato com as dificuldades da gente, e é normal que seja. E por que a gente não é leve também no trato com as dificuldades do outro, né? O vizinho, né? Eu acho que nós espíritas devíamos desenvolver um comportamento independentemente. Por exemplo, quem mora num edifício, sobe e desce o elevador, entrar no elevador dá bom dia. Faz parte, mas eu não tenho obrigação não, mas diferencia. Ao descer do ônibus, obrigado. Mas eu não tenho obrigação não, mas diferencia. É isso que nos ajuda a crescer. Enquanto nós não tivermos atitudes, vai ficar tudo na base do pensamento. Vamos desencarnar cheio de pensamentos, mas sem atitudes nenhuma. E Jesus disse a cada um segundo suas obras. Quais são suas obras? Eu pensei demais. Eu fiquei o tempo inteiro pensando no que deveria fazer e não fez, né? Então vamos começar a fazer. Não é tão complicado? Porque nós temos que mudar a nós mesmos. Mudar o vizinho é ótimo, né? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? E nós? Por que nós não fazemos também, né? Mudar a nós é que é difícil, né? Deixar o hábito, deixar determinados hábitos, né, cristalizados, não é muito fácil. Então que nós sejamos condescendentes com o outro também. Coitado, ele deve estar tendo dificuldades, ele não deve estar conseguindo, né? Porque às vezes o tamanho do nosso egoísmo está tão grande, do nosso orgulho, que não nos está permitindo fazer uma avaliação mais clara daquilo que nós somos e das dificuldades que temos. A doutrina espírita fala no autoconhecimento, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos conhecer para saber aquilo que nós precisamos mudar e também ver as conquistas que já temos.
Porque, veja, nós já saímos da condição primitiva da humanidade. Nós já estamos na condição de expiações e provas, já em trânsito para uma futura condição de regeneração. Então, nós já temos algumas conquistas também. Avaliar essas conquistas é importante para que nós possamos, né, repetir essas coisas boas que nós trazemos e resistir às tendências inferiores que ainda trazemos. Os Espíritos, quando falam em virtudes, no Livro dos Espíritos, eles dizem que resistir ao arrastamento das nossas próprias más inclinações é uma virtude. E não é muito fácil, né? Quando vem aquela vontade, né, no trânsito, né, de revidar o outro que nos fechou. Então eles dizem, resistir a essas tentações é sinal de virtude. Então, todo dia que você resistir a uma coisa que vem querendo assumir você está sendo virtuoso. Antes de censurarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita, né? O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Tem essa. Nós, às vezes, o que nós estamos querendo fazer quando criticamos e julgamos, nós estamos querendo desacreditar o outro. Nós podemos discutir ideias, mas não devemos discutir pessoas. A doutrina fala na importância de nós discutirmos as ideias espíritas, porque é aí que nós vamos crescer, na discussão. Mas não discutir pessoas. Quando num trabalho administrativo da Casa Espírita, quando em certas atividades da Casa Espírita, nós precisamos discutir e conversar com os companheiros, não impositivamente, porque o que a gente quer ali? A melhor solução para conduzir a Casa Espírita. Agora, se eu apresento uma opinião, e um companheiro apresenta uma opinião que é melhor do que a minha, mas eu não quero aceitar, então, às vezes, eu quero desacreditá-lo. Então, eu julgo, eu firo a pessoa e daí por diante. E daí que surgem as grandes dificuldades, né? A briga de egos, né? Na instituição espírita e em qualquer lugar. Não somos só nós, não. Toda religião lida, o material humano é difícil, é complexo. Kardec chega a dizer, em determinado instante, que o movimento espírita é formado por seres humanos, né, que ainda falham, são falíveis. Mas nós devemos fazer o possível para não deixar que essas falhas contaminem a divulgação do espiritismo. Ele chega, quando ele divide os espíritas em bons espíritas, espíritas imperfeitos e experimentadores, ele fala dos espíritas exaltados. Ele fala que é aquele que não tem critério para fazer avaliação, acredita em tudo. Então ele começa a divulgar uma doutrina que não é uma doutrina verdadeira. Ele, de um fato, ele não procura descobrir a origem, se aquele fato é realmente um fato espírita. Ele sai espalhando as coisas sem uma avaliação melhor. Então Kardec diz que essas pessoas, elas prejudicam mais a divulgação do espiritismo do que os próprios adversários. Porque às vezes os adversários, criticando a doutrina espírita, eles nos dão oportunidade de avaliar melhor aquilo que dissemos. E aí nós temos a oportunidade de crescer. Mas aquele que divulga lá fora uma proposta espírita equivocada, aí é que fica difícil para nós, né, nos defendermos. Aí a gente, mas isso não é espiritismo. Mas o fulano é conceituado, o fulano falou. Então Kardec diz que o espírito é exaltado, que não sejamos, eu não acredito que aqui nessa casa tenha, porque essa casa tem estudo, né? Não tem escusa nunca este último propósito, que é de desacreditar, né? Porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. Quando você busca, né, para vencer uma discussão ou uma questão, quando você, no caso, tenta desacreditar a pessoa, o adversário, você está sendo menor, você está sendo muito pequeno. Então, que a gente não caia nessa situação, né? O primeiro pode ser louvável, né? Aquele que avalia para até verificar como pode se modificar, né?
e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais a sociedade se reprimiria o mal. É claro que quando a gente vê uma situação difícil, complexa, a gente tem o direito de fazer análise, até mesmo para que a sociedade mude, a sociedade se transforme. Agora, veja, na medida em que o país está atravessando uma situação dificílima, né? A questão da ética no Congresso, né? Quando fala ética no Congresso, todo mundo, né? Mas e a nossa ética na relação? Quando você, por exemplo, o guarda pede para você parar com o carro, vai te multar, você aceita a multa ou você vai tentar dar um jeitinho brasileiro, né, com o guarda lá? Veja, se você faz isso, você não tem o direito de criticar o Congresso. Você não tem moral para isso, é o que Kardec disse antes. A gente, para ter moral para criticar alguém, é preciso que a gente o tenha na nossa vida ética, lá fora. Existe uma ética espírita, e essa ética, lá fora, nós temos que nos mostrar como espíritas, é no nosso comportamento lá fora, um comportamento ético, moral, espírita. Não com uma tarja, eu sou espírita, isso não adianta nada. Não adianta nada você se apresentar como espírita. Agora, lá fora, as pessoas te vendo como uma pessoa moralmente forte, você mostrando uma ética na relação com as pessoas, elas vão começar, poxa, essa pessoa, podendo até perguntar, você tem alguma religião? Se bem que hoje, religioso não quer dizer bom lugar, né? Moral. A gente está assistindo aí na televisão diariamente religiosos cometendo dificuldades, né, e sérias, né? Em compensação, a gente está vendo um Papa na Igreja Católica trazendo mensagens excelentes, inclusive agora dizendo que a Igreja tinha que pedir perdão aos homossexuais. Ora, gente, isso é grandeza de alma. Nós precisamos ser maior um pouco do que somos, não é em tamanho físico, não, é em alma. Nós precisamos crescer, ter alma vibrante, porque para fazer isso que ele fez, né, é preciso ter uma alma muito grande, é preciso realmente ser um mensageiro do Cristo aqui embaixo. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Essa é a nossa questão. Nós, quando lemos um texto, é preciso entrar nas entrelinhas do texto, porque ali é que está o ensinamento espiritual. É no sentido que o texto tem. E para isso é preciso que nós estudemos, que nós estejamos constantemente lendo, apreciando os textos e refletindo sobre os textos. Porque o importante de uma reunião como essa é que saiamos daqui refletindo. Porque se entrar por um ouvido e sair por outro, domingo que vem outra vez, nós vamos passar um ano aqui e não vai mudar nada. Não vai mudar nada, infelizmente. Não é possível que Jesus haja proibido que se censure o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. A questão do Congresso, né? Claro que nós temos o direito, ninguém pode usufruir indevidamente como eles estão fazendo, ou continuam fazendo, ou fizeram, mas para que eu diga isso aqui para vocês, é preciso que eu, na minha vida particular, eu tenha também essa censura no lidar com as coisas diariamente, que eu tenha um processo ético, moral me conduzindo, como Kardec está dizendo aí, quer dizer, na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Quer dizer, uma censura ela tem até efeito nessa razão direta da condição moral daquele que censura, né? A gente já sabe até, tem pessoas como gostam de falar mal dos outros, né? Agora, a sabedoria de Jesus, a gente
é danado para identificar um cisquinho pequeno, a gente até procura no olho do outro aquele cisquinho, e a gente esquece uma trave enorme que às vezes está no nosso, né? Você vê que Jesus só falou de comportamento humano, ele não ensinou ninguém a ficar ajoelhando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas falou sobre comportamento. Eu já estou terminando. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade e privar-se do direito de repressão. Vou correr um pouquinho que já... A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Quando você vê uma pessoa cometendo coisas que não deveria cometer, quer dizer, aquela pessoa moralmente fica desacreditada por você. Então veja a responsabilidade que a gente tem como espíritas, né? Quando as pessoas sabem que nós somos espíritas e vê a gente cometendo atitude, porque nós vamos errar ainda. Não estou falando em perfeição, não, nós vamos nos equivocar, muitas vezes ainda para crescer. É a possibilidade de errar que nos credencia a crescer. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Quer dizer, só uma autoridade existe na nossa relação, fazer o bem. Vamos orar, a oração é importante. É um alívio, um conforto e é a higiene da alma. Mas é preciso que a gente exemplifique nas nossas atitudes aquilo que pretendemos nas orações, né? Paulo em Coríntios, na primeira carta, para encerrar. Porque o Cristo, diz Paulo, me enviou não para batizar, a questão da atitude religiosa, né? Mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Não com sabedoria de palavras, mas com atitude. Quer dizer, Paulo dizendo que o Cristo não enviou a ele, Paulo, para batizar ninguém, para cometer liturgias, para cometer ato religioso, mas para evangelizar. Evangelizar não é catequizar. Evangelizar é ajudar o outro a compreender o ensinamento de Jesus e a praticar. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus continue amparando essa casa, as suas atividades, a todos que aqui frequentam e trabalham, que ela possa continuar sendo aquele rumo certo de que precisamos. Muito obrigado e uma excelente noite para vocês.